Primeiramente, nós temos que distinguir entre criança e adolescente. Criança é o ser de 0 a 12 anos incompleto, ou seja, faltando alguns minutos para completar 12 anos, ainda é criança. A partir da meia-noite do dia do aniversário, completando 12 anos, passa a ser adolescente. O tratamento que a lei dispensa a criança e adolescente é diferenciado. Se a criança cometer um assassinato, por exemplo, uma pessoa de 10, 11 anos cometer um assassinato, ela não pode sofrer nenhuma retaliação com relação à medida socioeducativa. Ela apenas vai ter medida de proteção em seu favor. No entanto, se ela for maior de 12 anos de idade, tiver 12 anos completos ou mais, aí ela responde pelo ato infracional. Ela é passada pela delegacia, tem o procedimento, vem para o Ministério Público, que faz a representação para a Justiça da Infância, e no final pode desaguar numa medida socioeducativa, que pode ser uma internação num centro de cumprimento adequado, pode ser um acompanhamento de semiliberdade, que a Justiça designa um profissional para ficar acompanhando durante um período esse adolescente. Se ele pratica um furto, não cabe a medida de internação, porque a medida de internação, entre aspas, é uma medida similar à prisão, é uma medida excepcional. Agora, se ele comete um roubo, que é um furto com violência ou ameaça à pessoa, por exemplo, coloca uma arma na pessoa para subtrair os seus pertences, aí, nesse caso, é passível de internação. Hoje, atualmente, no Brasil, nós temos grande dificuldade para internar crianças, adolescentes infratores. Por quê? Porque não temos locais adequados. Não é justo pegar um menor infrator que ainda está em formação, mesmo que ele tenha cometido um ato infracional análogo a um crime grave, não é justo colocá-lo num local que amanhã ou depois ele possa sair de lá mais revoltado e ainda formado no crime, né? O local adequado para que o adolescente cumpra uma medida socioeducativa nos moldes da lei é um local agradável, que tenha escola, que tenha oficinas, que tenha lazer, esporte, orientação, uma equipe multidisciplinar para acompanhá-lo, acompanhar a família, para que ele possa ser reintegrado. Esse local nós não temos. O que nós temos aí são cadeias e que são totalmente impróprias para menores infratores. Isso é muito perverso e acaba, digamos assim, por violar ainda mais os direitos desses menores. Que diga ainda, né? Muitas das vezes a sociedade tem que entender que esses menores estão dando problema não por culpa deles, mas por culpa de uma família desagregada, uma família desestruturada. Então, o que tem que acontecer era os políticos, os governantes, tirarem do papel a construção desses centros, que a lei é de 1990, que ela já impõe, e fazer com que esses locais existam para que as autoridades na área, juiz, promotor, delegado, possam cumprir suas missões adequadamente. No dia a dia, o que se vê é uma desmoralização do delegado, do promotor e do juiz, porque o menor imediatamente volta às ruas. E a população fica atônita, atordoada, sem saber o que fazer. Aqui em Tangará da Serra, o promotor que me antecedeu, o doutor Renê, ele entrou com ação civil pública para obrigar o Estado de Mato Grosso a construir um centro de cumprimento de medida socioeducativa. Infelizmente, todos sabemos que na justiça o Estado enrola, essa é a palavra correta, posterga, procrastina um processo desse por no mínimo 10 anos. Vejam-se que nesse período, quantas crianças e adolescentes vão se perder ao longo do tempo por falta de um local adequado para o cumprimento dessas medidas. Além disso, nós temos grande dificuldade por parte dos poderes executivos, tanto municipal, estadual e federal, com relação às políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes. Na grande maioria de nossas cidades, nossas crianças e adolescentes não têm nenhuma opção, ou seja, vão para a escola num determinado período do dia e depois ficam ali sem ter o que fazer, acabam saindo para a rua, principalmente porque seus pais estão trabalhando e acabam tendo contato com coisas negativas no dia a dia que vão interferir no seu desenvolvimento.